Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocamos nela corre por nossa conta. Neste horário, passamos a apresentar A Caminho da Luz, programa redigido e apresentado pela AMGV, Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares. Sonhos não morrem, apenas adormecem na alma da gente. Aos outros dou o direito de ser como são. A mim dou o dever de ser cada dia melhor. Nossa saudação inicial a todos vocês, amigos e ouvintes desta rádio. Sob a responsabilidade da Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares, estamos iniciando mais um programa espírita A Caminho da Luz, divulgando os ensinamentos espíritas à luz da ciência, da filosofia e dos evangelhos de Jesus, não nos esquecendo de evidenciar o amor uns aos outros e a instrução. Portanto, sejam todos bem-vindos a partir de agora. Eu sou Geraldo Rocha e estão comigo neste programa Marta Aguilar, Cornélio Chambela, Antônio Martins, Ivone Nola. Na doutrina espírita, é costume iniciarmos e encerrarmos qualquer atividade sempre com uma prece. Façamos então a nossa prece inicial. Jesus, caminhamos movidos pela fé, mas ela sem a caridade se torna pouco. A fé sem obras é morta. Se caminharmos na vida, guiados à luz do Evangelho, poderemos aprender o amor e as virtudes em menos tempo. Quando não temos fé, os dias se tornam um fel e longos. Passamos a não acreditar no bem. Por isso, não a praticamos. Diante da dor, não acreditamos na misericórdia. Tendo fé, se o mal do dia nos abate, a luz da fé nos vivifica. A fé raciocinada nos ajuda a termos coragem para passar pelos obstáculos da vida e vencermos. Sem fé, semelhantes à figueira sem frutos que secou, a fé nos dá ânimo para colaborarmos com o próximo, pois que veremos nele um irmão. A luz da fé ajuda-nos a mover a montanha das nossas próprias imperfeições. Senhor, agradecemos por sermos tão ricos de fé que até podemos doar em forma de energia positiva para o nosso próximo. Assim seja. A Caminho da Luz, o seu programa espírita no rádio. Sala de aula, estudando a doutrina espírita. Queridos ouvintes do programa A Caminho da Luz, no programa de hoje, damos sequência ao estudo do capítulo 2 da 4ª parte de O Livro dos Espíritos, sobre as penas e gozos futuros, com a continuação do tema Expiação e Arrependimento. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Se diante disto um criminoso dissesse que, cumprindo-lhe em todo caso expiar o seu passado, nenhuma necessidade tem de se arrepender, que é o que daí lhe resultaria?
tornar-se mais longa e mais penosa a sua expiação, desde que ele se torne obstinado no mal. Na obra Filosofia Espírita, o espírito Miramês escreve: o arrependimento concorre para a melhoria espiritual. No entanto, não basta para a felicidade do espírito. Depois de arrependida, a alma precisa expiar as suas faltas nos mesmos caminhos tortuosos pelos quais todos passam. Esta é a porta pela qual deve passar o arrependimento. Aquele que verdadeiramente não deseja mais fazer o mal, deve integrar-se ao bem, esquecendo o passado e colhendo forças para o futuro. Deus é justo e bom, misericordioso e sábio, dando oportunidade a todos os seus filhos ao alcance da luz. Um criminoso que pensa que, cumprindo a sua pena, não precisa mais arrepender-se, está enganando a si mesmo, pois que precisará sofrer mais para entender que a fraternidade e o amor devem ser cultivados em seu coração, compreendendo que a vida reclama em conjunto dentro do amor. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas edificam. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Como disse Jesus, é necessário o escândalo, mas ai daquele por quem ele vier. Devemos saber escolher as coisas que nos podem melhorar no grau de entendimento em que nos encontramos. Cada um tem suas necessidades que não devem ser mudadas por simples vontade de outrem. A vida tem leis e as leis devem ser cumpridas em clima de harmonia. Aquele que fica obstinado no mal, as suas provações se alongam, as suas dores aumentam, de maneira a fazer chegar o momento em que as mudanças se operarão na intimidade da alma. Não basta somente o arrependimento para o espírito. Ele deve ser acompanhado de obras, revertendo o que antes fizera. E é muito bom e inteligente que se procure o Cristo, que ele o levará aos caminhos do maior entendimento espiritual. Para se reconhecer o arrependimento sincero, é necessário que ele seja acompanhado de obras dirigidas e inspiradas pela caridade, dama de luz que se enraiza nos céus, coração de ouro que pulsa dentro do coração do Cristo. Ninguém se salva somente pela força do arrependimento. Ele, já dissemos, abre portas para que possamos compreender as leis de amor. Para nos salvarmos, devemos amar. Ele abre portas para a fraternidade, mas devemos ser fraternos uns com os outros. Ele abre a porta para a caridade, mas devemos ser caridosos. Ele abre a porta para o perdão, mas devemos perdoar. Essas frases mencionadas bastam para que possas entender o resto da lição. Continua buscando, que os caminhos estão aí à tua disposição. O mundo oferece tudo de bom à espera de sintonia. Quando ela se faz, todas as portas se abrem para a luz de Deus, que deseja irradiar-se na tua consciência. Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/Caminho da Luz GV. A Caminho da Luz, a doutrina santa no seu rádio. Variedades espíritas, atualidades, novidades e curiosidades. Apresente-se ao 34º Congresso. Sou o Fernando, 18 anos, aqui de Goiânia. E para quem que você vai fazer pergunta, Fernando? Pro Divaldo. E qual é a pergunta que você tem pro baiano mais querido? O que dizer sobre a ideologia de gênero? Obrigado, Fernando. Pinga fogo, Di.
Eu diria em frase muito breve que é um momento de alucinação psicológica da sociedade. Em uma entrevista que recomendamos, Iraci Campos, do Centro Espírita Joana de Ângeles, da Barra da Tijuca, entrevistou o nosso Haroldo a esse respeito. E as respostas, como as perguntas, muito bem elaboradas, propiciaram a Haroldo abordar a questão do ponto de vista legal, moral, espírita e social. Vale a pena, portanto, procurar na internet esse encontro de Iraci Campos com Haroldo Dutra. Haroldo disse, em síntese, eu peço licença a ele, que se trata de um momento muito grave da cultura social da Terra e que é naturalmente algo que deveremos examinar em profundidade, mesmo porque nós vamos olhar a criança, graças à sua anatomia, como sendo o tipo ideal. E a criança, nesse período, não tem discernimento sobre o sexo. A tese é profundamente comunista e ela foi lançada por Marx sob outras condições, que a melhor maneira de submeter um povo não era escravizá-lo economicamente, era escravizá-lo moralmente. Como nós vemos, através de vários recursos que têm sido aplicados no Brasil nos últimos 9 anos, 10, em que o poder central tem feito todo o esforço para tornar-se o patrão de uma sociedade em plena miséria econômica e moral. Porque os exemplos de algumas dessas personalidades são tão aviltantes e tão agressivos que se constituíram legais e, porém, nunca morais. Todas essas manifestações que estamos vendo, graças à República de Curitiba, cujo presidente é o Dr. Moro, e deve ser o desnudar da hipocrisia e da criminalidade. Aliás, o Evangelho recomenda que não deveremos provocar o escândalo. E o nosso venerando juiz não provocou o escândalo, atendeu a uma denúncia muito singela. E, no entanto, levantou o véu que ocultava crimes hediondos, profundos, desvio de dinheiro que poderia acabar no Brasil com a tuberculose, com as enfermidades que vem atacando recentemente. Poderia educar toda a população e dar-lhe o que a nossa Constituição exige: trabalho, repouso, dignidade, cidadania. Mas determinados comportamentos de alguns do passado muito próximo estabeleceram o marxismo disfarçado e a corrupção sob qualquer aspecto como um princípio ético. A teoria de gênero é para criar na criança, no futuro cidadão, a ausência de qualquer princípio moral. Uma criança não sabe discernir, somente tem curiosidade. No mesmo banheiro, um menino e uma menina irão olhar-se biologicamente, sorrir e perguntar o de que se tratava aquele aparelho genésico, que é desconhecido. Então nós devemos repudiar de imediato e apelar para aqueles em quem nós votamos, somos responsáveis, e gritar para eles que somos contra, totalmente contra, essa imoralidade ímpar. Vão me perdoar uma blasfêmia agora para adultos. Os espíritas somos muito omissos. No nome falso e na capa da humildade, achamos que tudo está bem. Mas nem tudo está bem. É necessário que nós tenhamos voz. O apóstolo Paulo jamais silenciou ante o crime, a imoralidade. E Jesus, muito menos. Ele deu a César o que era de César, mas não deixou de dar a Deus o que é de Deus. Muitas aberrações nós silenciamos. Afinal, disfarçadamente, vivemos numa república democrática. E os nossos representantes lá chegaram pelo nosso voto. Já está na hora de acabar de votar por uma opercata japonesa. Já está na hora de deixar de votar por causa do emprego que vai dar ao nosso filho. Pensarmos na comunidade.
Uma comunidade justa não faltará emprego para todos. Uma sociedade justa, de homens de bem, de mulheres dignas, naturalmente estabelecerá as leis de justiça e de equidade. Então nós evitaremos essas aberrações. O aborto provocado, esse crime hediondo que está sendo tentado tornar-se legal, por mais que seja legal, nunca será moral. Não somos contra quem aborta por essa ou aquela razão. Falamos em tese, matar é crime, seja qual for a aparente justificativa. E agora, com a tese de gênero, estamos indiferentes. E de um momento para outro, pela madrugada, os nossos dignos representantes adotam. Falávamos ontem a respeito de cartilhas do Ministério da Educação depravadas para corromper as crianças e que as escolas estão devolvendo ao Ministério. Que Ministério de Educação é esse? Que estabelece fatos de uma indignidade muito grande. Os pais devem vigiar os livros dos seus filhos e, naturalmente, recusarem. Nós temos o direito de recusar. Nós temos o dever de recusar. Victor Hugo já nos falava há mais de 150 anos, um grande pecado é a omissão. E Kardec nos falou que não era nobre apenas não fazer o mal, porque não fazer o bem é um crime muito grande. Então precisamos ser mais audaciosos, espíritas, definidos, termos opinião. A doutrina nos ensina, e para os jovens, eu direi que há uma ética, liberdade. O sexo é livre, livre sim, mas ele não tem a liberdade de indignificar a sociedade. Poderemos sim exercer o sexo, é uma função do corpo e também da alma, mas com respeito e com a presença do amor. Portanto, a teoria de gênero, jamais. Você está ouvindo A Caminho da Luz. Religião, ciência e filosofia. É bom saber a palavra e a experiência de quem sabe o que diz. Há uma força tremenda que quer que você desista de estar encarnado. Por quê? Porque a encarnação é uma bênção de Deus. A luta humana é uma bênção de Deus. E se você permanecer na luta, você vai sair iluminado. E não querem isso. Então o suicídio está se multiplicando no planeta, porque inteligências estão inspirando as pessoas assim: sai, sai, desiste, foge, sai, acaba o jogo, não fica, você está sofrendo muito, olha isso, olha o tamanho da sua dor, olha o tamanho da sua dor, olha o tanto que você está sofrendo, sai. E a gente tem presenciado crianças de 8 anos de idade suicidando. Mas o espírito mal chegou, já quer ir embora. Entenda. Eu sou gêmeo. Tem um outro Haroldo. Só que ele desencarnou 3 dias depois do parto. Ano passado, eu recebi uma mensagem do meu irmão gêmeo, numa reunião mediúnica. O médium só viu e não sabia nada. E disse assim: oi, tem um irmão seu aqui. Você tem irmão desencarnado? Eu falei: prossiga. Dá a mensagem, rapaz. Não fica curioso não, né? Dá a mensagem. Tem um irmão seu aqui, ele está dizendo o seguinte. Ele está dizendo que ele só foi para o útero junto com você porque você estava desanimado de vir, porque a luta ia ser grande, você desanimou, você ficou com medo. Então ele veio junto com você para te dar força. 3 dias depois ele voltou. Eu falei: poxa. Então a transição planetária é isso. O mundo está sendo tomado por uma vontade de desistir da vida. Por quê? Por quê?
Porque nós estamos vivendo num mundo analgésico. Então as pessoas falam assim: não, eu não quero ficar casado. Ficar casado para ter dificuldade? Ninguém mais quer ter dificuldade. A gente quer fast food. É comida rápida, tudo rápido. Prazer rápido, prazer 24 horas, só alegria. Não existe isso, gente. Então, sabendo que isso ia acontecer na terra, o Cristo de Deus enviou o Consolador prometido para te dizer o seguinte: amigo, ruim aqui, pior lá. Fica. Eu sei que agora, dentro de casa, na sua família, você está vivendo dores imensas. Eu sei que talvez você esteja enfrentando problemas de saúde grave. Eu sei que talvez você esteja num osso financeiro assim, vendendo o almoço para comprar a janta. Eu sei que talvez você tenha vivido uma profunda decepção afetiva. Aguenta firme. Simplesmente aguenta. Só isso. E lembra de uma coisa: da tábua das marés. O rio Amazonas seca, mas ele volta a encher. Então, Amapá, pelo amor de Deus, não toma nenhuma decisão quando a maré estiver baixa. A pior hora que você tem para tomar uma decisão é quando a maré estiver baixa. Espera Deus encher novamente a sua vida de alegria e de dádiva. Espera. Porque vai encher. Vai encher. Então, nessa hora grave do planeta, nós precisamos da sabedoria do pescador. Aguenta firme na prece enquanto a maré do rio Amazonas está baixa. Por quê? Porque Deus não nos criou para maré baixa. Deus nos criou para abundância, para felicidade. Mas, para isso é preciso pureza espiritual. E para ficar puro espiritual, você tem que experimentar a sensação do pão de queijo. Você tem que ir para o forno. Você tem que aguentar altas temperaturas, porque elas vão moldar seu caráter espiritual. A Caminho da Luz. Fragmentos doutrinários, assuntos variados e resumidos na visão espírita. Qual a maior doença da humanidade? Há anos eu digo que a maior doença da humanidade é a ignorância. A ignorância não só é a mãe, é a maior doença, como é a mãe de todas as outras doenças. A ignorância sozinha já matou mais do que todas as guerras mundiais e do que todas as outras doenças, porque ela é a causa de todas. A ignorância é a mãe da infelicidade, do fracasso e do desalento. Ouça essa história, ó. Entre todas as ignorâncias que o ser humano tem, eu não estou falando aqui da ignorância de não ter ido à escola, eu falo de ignorar as coisas que são vitais para você, para a sua felicidade, para a sua paz, para o seu equilíbrio mental. Ouça essa história, ela se chama Bosque dos Desejos.
Havia um homem caminhando por dentro de um grande bosque, e esse bosque se chamava Bosque dos Desejos. Ele caminhou e de repente ele estava cansado. E ele viu uma árvore, e essa árvore tinha uma tabuleta pendurada nela que dizia: Árvore dos Desejos. Aqui tudo que você desejar acontece imediatamente. Não há intervalo entre o desejo e a sua realização. Ele resolveu então se sentar debaixo daquela árvore frondosa, Árvore dos Desejos. E ele de repente sentiu fome e desejou que houvesse comida. E imediatamente surgiu comida na frente dele, do ar, como por mágica, uma comida maravilhosa. E ele comeu até se empanturrar. Então ele teve sede e desejou que houvesse água. E água pura e cristalina brotou do ar. E ele bebeu e se fartou. Aí ele se recostou e a brisa da tarde soprou. E ele então pensou o seguinte: será que isso é verdade? Eu desejo comida e ela aparece, eu desejo água e ela aparece? Não, isso não pode ser verdade. Deve haver demônios aqui ao meu redor, zombando de mim. Imediatamente, quando ele pensou isso, surgiram demônios ao redor dele, enforcando, sufocando, e ele pensou desesperadamente: meu Deus, agora eu serei assassinado. E tal como foi o seu desejo, ele foi assassinado. O mundo que nós vivemos, o planeta Terra, é um grande bosque dos desejos. E todos nós vivemos debaixo de uma árvore chamada Árvore dos Desejos. Inconscientemente, por ignorância, a maior parte das pessoas deseja para si mesmo as coisas que são contrárias à própria felicidade. Como que a gente sabe isso? Pelo que elas falam, pelo que elas veem, pelo que elas assistem, pelo que elas cantam, pelas coisas que elas repetem para si mesmas todos os dias. Ideias pré-concebidas, programação mental negativa. Eu não posso, eu não consigo, eu sou muito feio, eu sou muito baixo, eu nunca vou conseguir, eu morro de medo, eu não sei, eu não tenho talento, eu nasci para não dar certo. As coisas que as pessoas repetem. Quem nasceu para lagartixa jamais chegará a jacaré. Quem nasceu para tostão jamais chegará a vintém. Filho de peixe, peixinho é. Minha memória é péssima. Veja, isso aí, se eu ganhasse R$1 cada vez que eu ouço as pessoas dizerem essas coisas, elas dizem isso e não percebem que as próprias palavras criam os pensamentos criam os sentimentos criam os comportamentos, e são os comportamentos que trazem os resultados delas na vida. Se elas ignorassem que é aqui que mora todo o futuro delas, então se elas soubessem que moram no grande bosque dos desejos, então elas desejariam as melhores coisas. E sabe qual é um grande caminho para você mudar a sua vida? Comece desejando as melhores coisas para as outras pessoas. E continue desejando as melhores coisas para você. Vigie as suas palavras, vigie tudo que você fala. Vigie as suas emoções, não alimente ódio, mágoa, rancor, inveja. Não alimente isso. Isso vai deixar você doente, porque você é responsável pela sua vida. Quer ser feliz? Faça pessoas felizes. Faça seu cônjuge feliz. Faça os seus pais felizes. Faça as pessoas que você ama felizes. Quer ser feliz? Espalhe felicidade onde você for. Tem um provérbio antigo que diz que sempre fica um pouco de perfume nas mãos que entregam flores. Está vendo? É tão simples. E essa ignorância sozinha faz com que tantas pessoas vivam tão mal. Pare e reflita sobre isso. Você vai ver que eu tenho razão. Longos dias e belas noites para você. No centro de fogoso jardim havia um grande lago todo ornado em ladrilhos azuis. Neste reduto tanto acolhedor vivia toda uma comunidade de peixes. Médios satisfeitos eles se refestelavam entre a gula e a preguiça. Despreocupadamente plenos, displicentemente ociosos e contentes. Desprezado por todo cardume, também ali vivia um peixinho vermelho que quase não comia nem dormia, errante ali nadava pelo lago dia e noite e dia. Os mais gordalhudos tomavam para si larvas, moscas e minhocas. Ocupavam ali tudinho, não sobrava pro peixinho pra dormir nenhuma loca. Já que
tinha mesmo que nadar, sem pouso pro repouso, nem mesmo uma lava reconfortante. Pois-se o peixinho a estudar os cantos e recantos, as marés, as cheias e as vazantes. Cada loca estreita, cada entrada e saída, tamanho, quantidade de ladrilhos. Mas Sérgimo que estava, rompeu a porta estreita e desceu a nadar com nadarilho. Paisagens deslumbrantes ele viu, ornadas de flores, recos d'água, quedas d'água. Peixes diferentes conheceu e assim desembocou no grande rio, onde enfim todo o córrego deságua. Da margem viu os homens, animais, embarcações, contemplou a natureza. Pontes, arvoredos, cabanas e mansões, céu azul, mas que grandeza. Finalmente desagou no mar, ainda extasiado, ébrio de belezas naturais. Agradecido por ali chegar, entre outras espécies, fixou logo morada num palácio de corais. Meditou então e uma imensa compaixão colocou seu coração à prova. Dos amigos se lembrou e deliberou voltar pra espalhar no lago a boa nova. Esbelto e satisfeito então supôs que a sua volta causaria-lhe surpresa e entusiasmo. Mas no orgulho ninguém se moveu, pesados ociosos nadaram, voltaram pro mesmo marasmo. Não lhe deram bola, não fizeram nem marola, quando ali contou sua viagem. Cochicharam baixinho, delírio de um peixinho que de fome andou vendo miragens. Falou do peixe-lua e do galo do mar, de um tal peixe-coelho, tainhas e salmões, que a vida além do lago era incrível, deslumbrante, abundante de emoções. Mas tudo tem seu preço, seu esforço tem. Preciso era trabalhar, emagrecer, evitar ração demasiada, romper a porta estreita do equilíbrio. Ei, disseram todos, vai-te daqui. Não vê que o nosso lago é o centro do universo. Não vê que não há vida além desses lençóis. Vai-te em nome do Deus dos peixes, que tem olhos apenas pra nós. A golpe de sarcasmo foi expulso o bom peixinho que retorna ao oceano. Logo pavorosa seca devastou lagos e rios, onda de calor insano. E os peixes pachorrentos preguiçosos perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. E os peixes pachorrentos preguiçosos perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. Perecerão vaidosos na lama dos orgulhosos. E o esforço de um André buscando acender luz é semelhante à missão do peixinho que volta aos recôncavos da terra pra dizer que além daqui resplandece outras paragens. Mas há cardumes de peixes humanos em locas temporárias, sustentando velhas crenças, sorrindo e bradando e passando entre a mordacidade e o lodo da indiferença. Mas a sentença do pastor divino se renova a cada segundo as suas obras. A cada segundo as suas obras. A cada Mas a sentença do pastor divino se renova a cada segundo as suas obras. A cada segundo as suas obras. A cada Você está ouvindo o programa A Caminho da Luz. Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, dê sua opinião sobre a nossa programação. Envie a sua pergunta, elogios, críticas ou sugestões em nosso e-mail acaminhodaluzgv@gmail.com. Ouça também todos os nossos programas no Facebook, facebook.com/acaminhodaluzgv. A mensagem do dia: paz, reflexão e orientação.
Desde que o homem sai da ignorância, ele aprende a relacionar-se com a natureza utilizando certas cerimônias, certos rituais. No entanto, esse é um esforço de amadurecimento. Quando os homens perceberam o mecanismo celeste, não havia mais por que ficar fazendo rituais para o sol nascer, para a lua voltar, porque não dependia dos rituais, nem das cerimônias. Quando a natureza demonstrou os seus ciclos de frio, calor, dia e noite, à compreensão dos homens, não adiantava mais eles quererem fazer chover em época de seca, nem fazer esquentar em época de frio, usando rituais. Nós precisamos respeitar as pessoas que fazem os rituais, porque ainda às vezes pensam que isso é necessário. Mas não nos iludamos a respeito de que a nossa relação com o mundo, a nossa relação com a divindade, a nossa relação com a verdade, não precisa de nenhuma cerimônia. É a autenticidade que mostra quem nós somos. Não é a roupa que vestimos, o cântico que cantamos, não é a posição física que nós adotamos, não é nada que ofereçamos, a não ser a nossa inteireza. E é por isso que Jesus, quando nos manda orar, diz: recolhe-te no teu quarto e, fechando a porta, fale com Deus, sem cerimônia. Essa é a maneira de orar, estando você e o Pai. Então, não se deixe iludir por rituais, porque todas as vezes que a gente cria um deles, é para que a gente disfarce que é uma coisa sem ser. E a gente se permita, só porque foi no ritual, continuar sendo mesquinho, negando tudo aquilo que as religiões e as nossas crenças nos pedem. Quando nós respeitamos o ritual, não significa que eles são indispensáveis. Nós precisaremos aprender a ser autênticos e aí não depender mais de nenhuma cerimônia. Esta é a mensagem de hoje. Muita paz. A caminho da luz. Jesus no lar. Mensagem para uma vida melhor. Caríssimos companheiros, dando continuidade ao estudo do livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio, a lição da semente. Diante da perplexidade dos ouvintes, falou Jesus convincente: em verdade, é muito difícil vencer os aflitivos cuidados da vida humana. Por onde se voltem nossos olhos, encontramos a guerra, a incompreensão, a injustiça e o sofrimento. No templo, que é o lar do Senhor, comparece o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Nem sempre é possível trazer o coração puro e limpo, como seria de desejar, porque há espinheiros, lamaçais e serpentes que nos rodeiam. Entretanto, a ideia do reino divino é assim como a semente minúscula do trigo. Quase imperceptível, é lançada à terra, suportando-lhe o peso e os detritos, mas se germina, a pressão e as impurezas do solo não lhe paralisam a marcha. Atravessa o chão escuro e, embora dele retire uma grande parte o próprio alimento, o seu impulso de procurar a luz de cima é dominante. Desde então, haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento e nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. O aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente de trigo, observa que longas raízes o prendem às inibições terrestres. Sabe que a maldade e a sujeira lhe rondam os passos, que a dor é ameaça constante. Todavia, experimenta acima de tudo o impulso da ascensão e não mais consegue se deter. Age constantemente na esfera de que se fez peregrino em favor do bem geral. Não encontra seduções irresistíveis nas flores da jornada.
o reencontro com a divindade de que se reconhece venturoso herdeiro, constitui-lhe objetivo imutável e não mais descansa na marcha, como se uma luz consumidora e ardente lhe torturasse o coração. Sem perceber, produz frutos de esperança, bondade, amor e salvação, porque jamais recua para contar os benefícios de que ele fez instrumento fiel. A visão do Pai é a preocupação obcecante que ele vibra na alma de filho saudoso. O mestre silenciou por momentos e concluiu: em razão disso, ainda que o discípulo guarde os pés encarcerados no lodo da terra, o trabalho infatigável ao bem, no lugar em que se encontra, é o traço indiscutível de sua elevação. Conheceremos as árvores pelos frutos e identificaremos o operário do céu pelos serviços em que se exprime. A essa altura, Pedro interferiu perguntando: Senhor, quer dizer então daqueles que conhecem os sagrados princípios da caridade e não o praticam? Esboçou Jesus manifesta satisfação no olhar e elucidou: estes, Simão, representam sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra, guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Entretanto, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhe a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Nos campos de nosso Pai, há milhões de almas assim, aguardando as tempestades renovadoras da experiência, para que se dirijam à glória do futuro. Auxiliemo-las com amor e prossigamos, por nossa vez, mirando à frente. Em seguida, ante o silêncio de todos, Jesus abençoou a pequena assembleia familiar e partiu. Muita paz. Na vida, não é preciso se vingar de ninguém. O que é ruim se destrói sozinho. Amigos e ouvintes, chegamos ao fim de mais um programa A Caminho da Luz. A Aliança Municipal Espírita de Governador Valadares agradece a todos vocês que nos acompanharam. Qualquer assunto apresentado neste programa poderá ser detalhadamente explicado em uma de nossas casas espíritas. Portanto, não fique em dúvida. Obrigado, Deus, por mais esta oportunidade de estarmos juntos e nos permita retornarmos no próximo domingo nesta emissora, neste mesmo horário. Façamos a nossa prece final. Fiquem com Deus. Senhor Jesus, não devemos procurar o céu fora da consciência e Deus no exterior. A senda divina se estende nos corredores dos sentimentos e o conforto de fora somente se apresenta se ele existir por dentro da própria vida. O Mestre Jesus ensinou que a felicidade mora na consciência quando ela respeita as leis de Deus e cumpre seus deveres assumidos diante do Pai que está nos céus. A vida é cheia de encantos para quem tem a consciência tranquila como vós. Senhor Jesus, sabemos que as doenças dos corpos são marcas de enfermidades da alma. Senhor, desejamos que todos descarreguem seus fardos e aliviem seus jugos, para entrarem pelas portas que vos levarão à felicidade e que acreditemos na vitória frente aos insucessos. Assim seja. Você nem sempre terá o que deseja, mas enquanto estiver ajudando os outros, encontrará os recursos de que precisa.
Você acompanhou conosco A Caminho da Luz. Este programa estará de volta no próximo domingo, neste mesmo horário. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência.